a gente sempre traz histórias de empreendedores, né? De todos os ramos, e hoje falando da construção civil. Sim. Há quanto tempo você já está na área de construção civil, Nathanael? 16 anos já. A gente está na área de construção civil focado em piso industrial, né? Aí há algum tempo, há 6 anos atrás, a gente começou a focar também em outros tipos de superfície, que são as paredes, telhados, né? Pintura termoacústica. Mas nesses 16 anos eu aprendi muito com pisos industriais. A gente fazia piso concreto, epóxi. E aí você vai atendendo o cliente e vai abrindo o leque, né? Do que ele precisa. Você precisa mais de um piso, de uma parede, de uma pintura, de um telhado, de uma impermeabilização, a gente faz bastante coisa. Já dá também assessoria inteira para... Da assessoria inteira. A gente viu essa questão, né? Você ia na empresa antes, você ia focado no piso. Então você acabava perdendo oportunidades de estar atendendo com outra questão, com uma parede, com um telhado, com uma recuperação de piso industrial, com uma recuperação de pontual de piso. A gente começou a ver essa facilidade. Por quê? O cliente hoje, ele quer viabilizar o atendimento. Ele não quer contratar 10 empresas e gerir 10 empresas da empresa dele com 100 funcionários. Então ele prefere contratar uma empresa que já faz tudo, já dá um pacote para ele, um contrato assinado, lavrado, para que ele possa ter a confiança de fazer o piso, parede e telhado, se for o caso. A gente tem aumentado muito o nosso faturamento em relação a isso. Essa questão de atender qualquer tipo de superfície, né? Por isso, então, engenharia de superfície, né? Sim. Hoje a transparência, qual que é o foco dela? Conta pra gente um pouquinho da história da transparência, quando que surgiu. Então, a transparência veio de uma ideia já bem longínqua, né? Desde quando a gente começou a trabalhar, eu comecei como representante comercial, numa multinacional, através de uma oportunidade de um cunhado que me colocou lá. Aí ele me disse, você tem um dom, né? Conversar, falar bastante, né? É isso aí. Aí a gente entrou a trabalhar com ele. Foi difícil, foi complicado no começo, porque... Muito técnico. Muito técnico, era muitos materiais para trabalhar. A gente tinha, no BT, que era o boletim técnico, tinha mais de 2.800 produtos para trabalhar. E aí a empresa, né, solicitava que você vendia um mix, né, de tudo aquilo. Era impermeabilização, reparo estrutural, reforço estrutural, pisos, pinturas... E aí a gente começou como representante comercial nessa questão aí, fazendo as vendas de pontual. Eu me identifiquei mais com o piso industrial, com o revestimento anticorrosivo e com os epóxis no começo. Aí depois fiquei 2 anos e meio trabalhando com eles, aí eu fui chamado para coordenar uma outra empresa, uma outra área de vendas. Fui também, trabalhando mais 1 ano e meio com eles como coordenador dessa coordenação. Sempre a gente fala assim, né, que cada passo que você dá, você aprende um pouquinho mais, né? Eu tenho um ditado que eu falo. Todo dia eu sei que eu não sei nada. Sim. Então, fui aprendendo, né? Fui aprendendo. Cada lugar que eu entrava, fui aprendendo. Depois fui vender tinta só, e o outro parceiro fazia um monte de obra. Aí entrei como sócio numa empresa também. Não deu muito certo, que 2 cabeças pensantes, 2 jacaré no meu tanque não dava certo. Aí eu saí e montei, já tinha visto a transparência. Conversei com a minha esposa, com a Mônica, que hoje é a nossa diretora administrativa, faz a parte de RH, faz a parte financeira, que tem que ter uma pessoa confiável para fazer isso dentro da empresa. Importantíssimo. Meu filho ajuda a gente bastante também nessa questão de gerenciamento de obra. E há 3 anos estamos aí com a Transparência Engenharia. Começamos como Transparência Pisos, né? O nome genérico era Transparência Pisos, e aí depois a gente passou para a Transparência Engenharia, porque a gente viu essa abertura que o mercado tem e o nosso piso está no genérico. A gente não faz só piso, né? O piso parece que talvez de casa, né? Isso, a gente coisa da cerâmica, né? Isso mesmo. Tem muito essa confusão no mercado. Você fala piso, o pessoal fala, que piso você vende? Não, piso industrial, piso. Aí você tem que explicar que é um piso de posto. Porque não está no dia a dia, né? Não é no dia a dia. Até quem está fora do mercado, quem não trabalha com esse tipo de mercado de piso, não imagina o tamanho do potencial que tem essa venda, né? Essa venda técnica de piso, né? Então, a gente começou aí com as superfícies, né? E hoje a gente está bem atendendo qualquer área na parte de superfície. Porque às vezes tem hora que o mercado tem oscilação, aí você tem um piso concreto entrando, aí para o piso concreto, aí tem o epóxi, aí para o epóxi tem pintura de parede. Tecnologias também, novas, né? Isso, pinturas, revestimentos novos, de alta resistência, tem bastante coisa. E como é que foi para você empreender, né? Você, acho que não tinha sido empreendedor ainda, sempre trabalhando como funcionário. Como é que foi esse caminho para empreender, essa coragem que a gente sabe que no Brasil tem todas, né, as dificuldades, sim. Montar uma empresa, funcionário. Eu sei que você tem o apoio da sua esposa, a Mônica, do Vitor Hugo, seu filho, isso ajuda muito, né? Mas é um caminho difícil, né? É um caminho muito complicado para você entrar na questão do empreendedorismo no Brasil, né? Porque eu falo assim, a gente trabalha hoje com execução de mão de obra.
60% da nossa venda é focada na execução de mão de obra. A gente precisa de equipamentos que são caros. E geralmente esses equipamentos você não consegue comprar no mercado há mais de 28 dias, 30 dias aí de pagamento. Então você tem que investir. Eu falo que pra gente que empreende, falta investimento do governo, até mesmo dos bancos aí, dos privados, que poderiam ajudar com uma margem de juros mais baixa e você entrar com um capital menor. Mas assim, a questão do empreendedorismo, ele vem de uma maneira que a gente foi galgando, né? Como disse no início, a gente foi começando com representante, depois fui coordenador, depois eu fui para a venda só de tinta, aí eu fui sócio, ali eu também aprendi alguma coisa legal também. Não é fácil a gente empreender, mas com a ajuda de todos e a gente trabalhar e aprendendo devagarzinho, a gente vai conseguindo empreender, mas no Brasil não é fácil empreender. Não é fácil não. Mas acho que essa sua veia comercial, comunicativa, acho que ajuda um muito. pouco, né? Sim, ajuda porque aí a gente sai Porque nessas trocas de empresas que eu tive, né, nessas trocas, alguns clientes se identificam mais com o vendedor e alguns clientes se identificam mais com a marca. Então o que acontecia? Às vezes eu perdia cliente nesse meio tempo. E como também era representante, eu tinha um número fixo da empresa, não era meu número, né? Sim. Então de um tempo para cá, 7, 8 anos para cá, eu comecei a trabalhar com um número fixo meu. Então foi aonde a gente conseguiu segurar um pouco mais o cliente, não ter essa identificação maior com a gente ainda. Mas eu tenho clientes como a Frutap, como o Grupo SZR, que mexe com triparia, com envoltórios, eu atendo há 16 anos. E desde essas trocas de empresas, eles não trocam. Continuaram com você. Eles continuaram comigo fazendo atendimento. Sinal que o atendimento é bom, né? Rapaz, a gente tenta fazer o melhor. Não é fácil. Não é fácil. Tem hora a gente colocar todas as obras que a gente atende hoje. Hoje a gente está com frente de concreto, frente de epóxi, frente de pintura de paredes, frente de concessionária, nova concessionária que estão saindo. Então a gente tem bastante coisa. Ajuda bastante, mas... E é uma venda super técnica, né? Porque, por exemplo, uma empresa que trabalha, sei lá, com suco de laranja, por exemplo, que você tem uma obra, é um tipo de piso. Uma agência de veículos é um outro tipo. Quer dizer, você tem que até dar uma consultoria para o seu cliente. Na realidade é uma consultoria sem cobrança do valor. Né? Não dá para ter um padrão. Porque, como o Fabrício mencionou, a indústria de suco, né, a indústria alimentícia, ela tem muita corrosão, né? Tanto o suco alcooleiro também, hoje, etanol e tem muita legislação também. Muita legislação. E também tem que acompanhar o comprador. Então, hoje você tem uma usina de açúcar e álcool, que eles fazem mais o açúcar. Aí tem o açúcar líquido. Quem compra? Nestlé, Danone. Então, eles têm as certificações deles. A usina tem que trabalhar junto, tem que andar junto com eles. Então, o que tem o piso lá dentro da fábrica? É um epóxi, é um anticorrosivo? Lá, na ponta, lá na usina, também tem que ter um piso anticorrosivo, um piso epóxi, que ele tem resistência, que vai aderir melhor no piso, vai garantir melhor limpabilidade e higiene, né? Isso aqui é a questão do piso anticorrosivo. Né? O que o Fabrício mencionou é assim, uma indústria de suco. Não adianta a gente ir lá, se for uma área produtiva, e vender um epóxi. Você está vendendo errado, porque o epóxi ele tem uma resistência inicial, mas com o tempo, com o trabalho, com o ácido que vai caindo em cima da laranja, do limão, aí ele, que a gente fala que é a frutose, né? Que é açúcar também da fruta, então ele vai corroendo todo o piso. Aí é onde a gente entra para fazer a recuperação, a lavagem, a recuperação. E aí tem as áreas de concessionárias também que a gente utiliza, alimentos também. O alimento, dentro de um laboratório, ele não usa um uretano, mas ele usa um epóxi, um rodapé arredondado, esse tipo hospitalar, para que tenha maior limpabilidade. Eu ia falar, até a hora hospitalar é uma legislação bem rígida também, né? Sim, porque a gente trabalha com pisos monolíticos. Então, o que quer dizer um piso monolítico? É um piso que não tem junta. É um piso que ele tem mais a facilidade da limpeza e da higiene de todo o ambiente, né? Principalmente um hospital e indústria de alimento. Tem mais carência nessa questão aí. Tem que ser, a higiene tem que ser 1000%, né? É bem exigido. E você trabalha, então, bem em cima dessa questão da legislação, né? Que nem você falou, o hospital é um lado de legislação, a alimentação é outro. Cada ramo tem a sua legislação própria, né? Frigorífico, tem todos os certificadores, né? Que a gente fala, né? Tem o CIF, a Anvisa, que vão lá certificar se ele está próprio para fazer a importação,
a exportação do material dele. Às vezes muito frigorífico faz essa questão do piso porque ele importa. Ele exporta para a China, para a Alemanha, para a Coreia, né, para os Estados Unidos, então ele tem que ter o piso conforme ele tem que ter o piso conforme o pessoal exige. E tem várias empresas que fazem esse uretano que a gente fala, né, que é um anticorrosivo. E tem os epóxis também, que são das concessionários. Sim. Em laboratórios. Que é aquele piso brilhante, bonito. Né? O povo às vezes fala porcelanato líquido. Porcelanato líquido, um nome bonito que deram pro autonivelante epóxi, né? Colocaram porcelanato líquido. Ou porcelanato 3D, né? O 3D acho meio difícil, né? 3D. Vai lá que você coloca um adesivo no chão, aplica uma resina incolor, vira o 3D, né? Sim. Mas a gente não se aventura muito nesse tipo de trabalho. O nosso foco é mais em industrial, comercial e industrial. Porque a área... a gente fala que a área de casa, residência, é uma área muito complicada, porque tem muita exigência demais da pessoa, aí espera uma situação que às vezes a gente não consegue atingir. E a indústria não, a indústria eles já sabem que o piso, ele não é um luxo ali, não um luxo, é uma necessidade. E também tem a questão assim, às vezes você pinta um piso, ele pode ficar com uma sujeirinha, um bicho, uma formiga, às vezes até em indústria de alimentos, mesmo tendo controle de pragas, às vezes acontece de um rato sair de um canto e ir no piso e andar lá e estragar todo o piso. Não tem como, por mais que tenha as iscas e os controles. Mas essa questão de diversidade é bem grande mesmo. Mas a gente consegue atender bastante. Hoje, qual que você põe como o impeditivo, a maior dificuldade para empreender, na hora de empreender? Na hora de empreender hoje, eu acho que a gente cai muito na questão dos impostos, né, que é muito alto sobre a mão de obra. Então a gente tem... O que é o diferencial da Transparência Engenharia hoje, em relação a outras empresas? A gente tem material e mão de obra. Você tem o produto também. Um produto. Então a gente tem aquela questão chamada private label, né? A gente pega a marca, a gente faz a nossa marca, uma industrialização com outra empresa, a gente dá garantia. Essa diferenciação muitas empresas não têm mais hoje. As grandes empresas de piso, ou de resina, eles só vendem o material. E indicam uma equipe que eles treinaram lá por 2, 3 dias dentro de um laboratório, que não é a situação que você vai encontrar dentro da obra. A gente estava falando do pisinho epóxi, cai um rato, cai lá uma formiga, um bicho, porque na hora que você está pintando, o solvente que tem, o pouco que tem, ele atrai os bichos. E aí nessa questão, a gente acaba quase que perdendo o piso. Né? Aí é onde você fala que a indústria, ela sabe da dificuldade que ela tem, ela vai ver um piso que não é 100%, mas porque não é um ambiente controlado. Agora, o empreender, aí gera essa questão. Aí tem os impostos, né, que a gente sempre briga pelos impostos. Esse dia vi uma reportagem, acho que no Pânico ou na Jovem Pan, que colocaram lá até o dia 27 de maio, a gente acabou de pagar os nossos impostos. Trabalhamos para pagar os nossos impostos. Só para pagar os impostos. Então, daí para frente, aí começa a vir o lucro. Mas que lucro, né? Mas que também não é muito. Não, que não é muito, não. Então, a dificuldade de empreender, eu vejo isso. Hoje, imposto, que é muito... ele carga tributária muito grande em cima da mão de obra, porque a gente tem o material e mão de obra. A gente tem também a dificuldade humana hoje, que é muito difícil você conseguir, que é a mão de obra. A gente fala que é o material humano, né? Não menosprezando o ser humano, mas a gente fala assim, a gente tem as pessoas, né? As pessoas que trabalham hoje, eles não a gente fala que não veste a camisa da empresa. Eles não conseguem identificar que a empresa trabalha com acabamento, que é aquele final. Então você contrata um profissional bom, um profissional credenciado, legal, mas ele vai lá e não faz aquilo que condiz com a venda que você fez. Sim. Então, a grande dificuldade hoje no mercado, além dos tributos, é a mão de obra especializada.